O hidroporto da Ribeira era um dos poucos caminhos que se tinha para chegar até Salvador. Hoje existem muitos. Você pode vir pela BR-324, pode vir pelo aeroporto 2 de Julho, você pode chegar em Salvador por mar, por terra, por ar. Mas para a universidade só tem um caminho, o Enem. Então vamos juntos, mais um dia de aula pra gente, TV Enem, preparando você para o grande sonho, navegar em mar calmo em direção à universidade. Mais um dia de aula para você, TV Enem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hermes Barreto e hoje eu vou falar sobre a cultura medieval. A Idade Média, também chamada de a Longa Noite dos 1000 Anos, ou Idade das Trevas, teve início no ano de 476 d.C., quando as hordas germânicas, as tribos bárbaras, romperam os limites romanos do rio Reno e adentraram no Império, saqueando cidades, trazendo insegurança e provocando um grande processo de ruralização em toda a Europa. Na região antes dominada pelos romanos, passou a imperar o sistema feudal, logo após o século VIII, com as grandes invasões vikings, que ainda tornaram mais difícil a produção científica, a produção econômica e a produção cultural no mundo medieval. A Idade Média ela foi marcada pelo saber teocêntrico. Teo, Deus, um saber onde Deus era o centro de toda a produção científica, de toda a produção de saber. Era Deus que estava lá como centro desse saber. O saber teocêntrico medieval, ele bate de encontro ao saber humanista, ao saber antropocêntrico, típico da Idade Antiga clássica, das civilizações greco-romana e também da Idade Moderna. Então a Idade Média fica nesse meio, comprovando um saber extremamente voltado para Deus. Daí nós chamamos esse saber medieval de um saber teocêntrico. Entretanto, não era só de Bíblia que vivia os homens do mundo medieval. Existia cultura sim na Idade Média. E foi lá na Idade Média que surgiram, por volta do século XII, por volta do século XIII, as grandes escolas e as grandes universidades. A Universidade de Paris, chamada de Sorbonne, a Universidade de Bolonha também, de Oxford, são universidades que nasceram no período medievo. Entretanto, essas escolas, essas universidades que tinham um saber mais livre, elas também produziam, daí o nome universal, todo tipo de saber era produzido dentro dessas universidades. Elas também tinham como base algumas disciplinas, chamavam de trivium, as ciências humanas, e de quadrivium, as ciências exatas. Eram os estudos básicos, para que, a partir daí, você pudesse estudar as partes mais específicas, geralmente medicina, teologia ou até mesmo direito. A Idade Média ela foi marcada também pela questão da pintura. A pintura medieval ela é caracterizada por uma fuga do realismo, ao contrário do Renascimento, que buscava a exatidão, a perfeição. A Idade Média não, ela não tinha compromisso com a realidade. Era uma pintura voltada para Deus, para o mundo teocêntrico. Daí o anonimato dos seus autores. Pouquíssimos autores, pouquíssimos pintores são falados no mundo medieval. Esses pintores eram muito importantes, pois o mundo medieval era marcado por uma alta taxa de analfabetismo. E esse analfabetismo fazia com que a pintura fosse um grande canal de comunicação entre a igreja e os homens. Temos também na Idade Média uma grande evolução arquitetônica.
A arquitetura medieval ela é dividida em duas partes. O estilo românico, que é um estilo mais usual, uma produção mais voltada para o uso, com paredes grossas, mas na ordem horizontal, ele se espalha na ordem horizontal, com poucas janelas, a escuridão é muito profunda dentro desses ambientes, o estilo românico. E também nós temos o estilo gótico, chamado de o estilo francês. Este belo estilo gótico que foi chamado lá na Idade Moderna de gótico pelos renascentistas, fazendo alusão a uma pobreza arquitetônica que eu não concordo, mas que tinha relação com os povos godos, com os povos bárbaros. O estilo gótico, geralmente a pedra nua, ele tinha uma busca mais pelas alturas, daí a verticalidade em suas obras. E aí, para que essas obras possam subir e tornar o homem mais próximo de Deus, essa obra precisou que houvesse essa grande evolução. Os arcos ogivais possibilitaram que essas obras pudessem ter paredes mais leves, e aí a altura vai se caracterizando. Além disso, a arquitetura gótica de Godon, a arquitetura medieval, o estilo francês, marcado nas catedrais de Saint-Denis, na Catedral de Notre-Dame, na catedral também, lá na região também na Inglaterra, temos o estilo neogótico, com o parlamento inglês e também o famoso Big Ben, a torre do Big Ben, lá em Londres, marcaram também essa arquitetura gótica muito comum no mundo medieval. Também é característica da arquitetura gótica os vitrais com informações, e também é muito marcante a amplitude dessas igrejas grandes e altas que caracterizaram o mundo medieval. Temos como destaque também a linda Catedral de Colônia, na Alemanha, enorme por dentro. Daí o estilo gótico caracterizar esse mundo medieval, chamado também de estilo francês. Na literatura, os homens do mundo medieval, eles tinham que ler geralmente a Bíblia, era a obra mais publicada. Os monges copistas escreviam a Bíblia e também eles eram obrigados também a escrever obras do mundo antigo, obras greco-romanas. Então, eles foram muito importantes também, esses monges copistas, porque somente em 1440, lá já no mundo moderno, lá no Renascimento, que o alemão Gutenberg irá inventar a imprensa. E aí, os monges copistas durante o mundo medieval foram de extrema importância, pois além de produzir uma certa cultura literata no mundo medieval, eles foram responsáveis por trazer, por guardar, por registrar os conhecimentos do mundo antigo clássico, deixando para a posteridade todo esse saber do mundo antigo clássico, do saber greco-romano. Tivemos dois grandes partícipes no mundo medieval na área da literatura. É claro que a literatura medieval ela foi marcada pelas novelas de cavalaria, pelo trovadorismo, mas temos também o Santo Agostinho, que viveu por volta do ano 400. O Santo Agostinho, muito influenciado por Platão e sua teoria patrística também, né? Ele acreditava muito na predestinação absoluta, dizendo que Deus já tinha um destino traçado para os homens. Enquanto que um pouco mais à frente, lá por volta do século XI, do século XII, tivemos o São Tomás de Aquino, o príncipe da escolástica, o homem que revolucionou o saber medieval ao tentar unificar fé e razão. São Tomás de Aquino, ele foi muito importante para a cultura medieval e, junto com Santo Agostinho, foram os grandes e os mais marcantes escritores do mundo medieval. Essas obras, não se esqueçam, eram escritas em latim. Aí, por volta já de 1300, nós já temos uma queda no saber teocêntrico. A cultura teocêntrica vai perdendo espaço para a cultura humanista, voltada para o homem, para o saber, para a ciência. E aí nós já estamos criando um contexto já que abrirá os caminhos para a Idade Moderna. Quando nós começamos a produzir um saber voltado para o homem, nós estamos falando em humanismo. Estamos fazendo o renascer da cultura greco-romana. Já é o renascimento cultural que vai caracterizando não mais o mundo medieval, mas sim o mundo moderno. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula do nosso TV Enem. Eu sou o professor Marcelo Krause e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de física para colocar você de uma vez por todas dentro da universidade no seu curso preferido, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre capacitores, então vamos fazer uma boa introdução, vou falar o que é um capacitor, vou mostrar para vocês como é que se calcula a capacitância de um capacitor esférico, um capacitor de placas paralelas e depois nós vamos calcular qual a energia é armazenada por um capacitor, como é que se calcula a energia armazenada por um capacitor, ok? Então vamos lá galera, olha só. O que são capacitores? Então, se você lembrar, né, algum tempo atrás, né, quem já viveu isso, quem não viveu pode perguntar para alguém que conheceu, existiam máquinas fotográficas que funcionavam a pilha, né, e você precisava de um tempo para poder carregar o flash. Né? Então você, por exemplo, tinha uma máquina fotográfica, se você quisesse bater uma foto usando um flash, você apertava um botãozinho lá, né, dava um intervalo de tempo, um pequeno intervalo de tempo, e aí uma luz verde se acendia para que você pudesse tirar uma foto utilizando o flash. E depois que você tirou essa foto utilizando o flash, você tinha que aguardar mais um tempo para poder tirar outra foto. Ou seja, não é como hoje, você tira várias fotos com flash, né, uma seguida da outra. Né? Então naquela época a gente não conseguia fazer isso. E nesse intervalo de tempo, muitas vezes fazia até um barulhinho. Né? Então você ligava ali o interruptorzinho para poder tirar a foto com flash e fazia zzz, e aí acendia uma luzinha para que você então tivesse condições de tirar foto com flash, certo? O que significa isso? Significa que você tinha um capacitor que se carregava, né, para que quando houvesse necessidade, ou seja, com o uso do flash, ele liberasse uma energia extra para que a luz do flash se acendesse, tá certo? Então vamos lá galera, o que é um capacitor então? Capacitores são dispositivos que armazenam energia elétrica quando carregados. Então, quando você carrega esse capacitor, ele é capaz de armazenar energia elétrica, certo? E vai liberar essa energia elétrica extra quando há necessidade. Aí alguém pode perguntar assim, ué, mas hoje em dia não existe mais isso. Não existe mais porque até porque nós não utilizamos mais pilhas, né, em máquinas fotográficas, são baterias, né? Hoje você tem baterias mais potentes que são capazes de liberar essa energia extra na hora que você precisa, por exemplo, tirar uma foto com flash, inclusive fazendo isso seguidamente, um flash atrás do outro, tá certo? Bom, então, são dispositivos que armazenam energia elétrica quando carregados com carga elétrica. Então você tem que ter uma carga elétrica, né, capaz de fazer o teu capacitor carregar. O que é a capacitância? Então a capacitância é a capacidade que um capacitor tem de armazenar carga elétrica, né, de pegar essa carga elétrica e armazenar energia para quando liberar, né, liberar de uma forma bastante rápida, né, e instantânea num determinado momento. Então você tem a capacitância, corresponde à carga que você tem em relação a um determinado potencial. Né? Então é carga sobre o potencial elétrico. E aí a capacitância é dada por Coulomb por volt, né? Então, ou seja, toda a capacitância é dada em Coulomb por volt, e esse Coulomb por volt é dado em Farad. Então, ou seja, que esse Fzinho, unidade de medida de capacitância, é o Farad, tá? Bom, como é que esses capacitores se apresentam no circuito? Então, existem diversos tipos de capacitores, esféricos, cilíndricos, de placas paralelas. Vamos mostrar para vocês aqui o cálculo do capacitor esférico, né, a capacitância do capacitor esférico e de placas paralelas, que são os que mais são abordados em prova. Então, capacitor esférico, capacitância, carga sobre o potencial, mas a gente sabe como é que se calcula o potencial de uma esfera. Então, o potencial da esfera é dado kq sobre R. Né? Então, o que eu vou fazer? No lugar deste V aqui, eu vou colocar o kq sobre R. E aí, então, eu vou ter R sobre K, né? Porque, olha só, se você colocar kq sobre R, você vai inverter, vai cortar os Qs, né? Então, vai ficar somente R sobre K. Então, quanto maior o raio dessa esfera, maior a capacitância deste capacitor, certo? Bom, então, R é o raio da esfera e o K, para quem não lembra, o K é a constante eletrostática do vácuo, que vale 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb quadrado, ok? Bom, e o outro tipo de capacitor? Então, o outro tipo de capacitor é o capacitor de placas paralelas. Como é que esse capacitor de placas paralelas se apresenta para nós? Então, são duas placas carregadas com cargas de sinais contrários, e aí você tem, né, nessas placas
uma determinada área. Então, olha só, a capacitância do capacitor de placas paralelas vai estar associada a essa área, tá? Vai estar associado a uma determinada grandeza que está entre essas placas, que é a permissividade do meio, representada pelo ε0, e essas placas estão separadas de uma determinada distância. Lembrando que uma placa vai ficar carregada positivamente e a outra placa vai ficar carregada negativamente. Bem, pessoal, então chegamos a uma determinada conclusão. Vamos ver. A capacitância de um capacitor de placas paralelas é diretamente proporcional à permissividade do meio. Então, quanto maior essa permissividade do meio, maior a capacitância desse capacitor. Depende da área das placas. Então, quanto maior a área das placas, né, maior vai ser a capacitância desse capacitor. Até porque se você tiver uma área maior, né, você vai conseguir armazenar mais cargas elétricas. Né? Então, você vai ter mais carga concentrada nessas placas. E é inversamente proporcional à distância. Se eu começar a separar muito essas placas, ou seja, uma placa não identifica a outra, né, e aí você não consegue armazenar a carga e também, posteriormente, você não consegue liberar essa energia quando você tem o capacitor carregado, certo? Bom, lembrando aí alguns valores, lembra? Esses valores que a gente informa para vocês, o 9 vezes 10 a 9 e esse 8,8 vezes 10 a menos 12, isso aqui você não tem a obrigação de saber. Isso aqui, com certeza, o vestibular vai te informar, ou a própria questão do Enem também vai te informar. Lembrando que essa constante aqui é a constante eletrostática do vácuo, né? E aqui também está associado, né, a um determinado meio, o vácuo também, certo? Então não há necessidade de você decorar isso. Agora, uma coisa interessante, né? Muitas vezes considera, né, o ar igual ao vácuo. Então fique atento aí também, né, para ver se realmente vão estar fazendo essa consideração na hora do exercício, certo? Outra coisa que é interessante, né, você saber as unidades de medida. Então, ó, essa unidade de medida pode ser cobrada, principalmente em vestibular. Tá? Essa unidade de medida pode ser cobrada e nada impede também que o Enem cobre de você uma análise dimensional, para que você saiba quais são as unidades que estão associadas a uma determinada grandeza. Então, a constante eletrostática, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E a unidade de medida do epsilon, ó, da permissividade do meio, é o Farad por metro. Tá certo? Então, fique atento aí para você não se perder nessas unidades de medida. Agora vamos falar um pouquinho sobre energia, já que esse capacitor, né, é um dispositivo que é colocado no circuito justamente para que ele possa armazenar energia, nós precisamos fazer esse cálculo. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque você provavelmente já estudou energia, né, eletrostática, e você deve ter percebido que essa energia eletrostática é dada por Q delta V, ou seja, a carga vezes a diferença de potencial. Nesse caso, a gente não vai estar trabalhando com uma fórmula específica nessa situação, porque quando a gente pega um capacitor, ele está, por exemplo, descarregado. E aí nós precisamos carregar esse capacitor. Então, ou seja, não há uma constância, né? Não é constante a energia. Então nós precisamos partir de um valor zero até fazer com que ele adquira uma determinada carga para um determinado potencial. Como a gente sabe que a área da figura vai estar associada a Q vezes V, então olha só, né? Esse aqui é um gráfico Q vezes V, e a gente sabe que Q vezes V é a energia. Então eu estou percebendo que a figura que está aparecendo para mim aqui é um triângulo. Então o que eu tenho? Eu tenho que a energia armazenada por esse capacitor vai estar associada à área deste triângulo aqui. Muito bem, então, primeira coisa importante, a energia ela é numericamente igual à área do triângulo. Lembrando que a área do triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Bom, vamos lá, quem é a base é o V, quem é o Q, quem é a altura, né, é o Q, então Q vezes V dividido por 2, tá? Mas uma coisa a gente também já sabe, a gente sabe também que Q é igual a C vezes V, você pode vir para cá, ó, Q é igual a C vezes V, ó, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse C vezes o V no lugar do Q. Então vai ficar C vezes V, ou seja, C vezes V ao quadrado sobre 2. E a outra forma seria isolar o V, né? Então o que seria você isolando o V? Então se você isola o V, vai dar Q sobre C. Você bota o V para lá e você vai ter Q sobre C. Então o que nós temos? Né?
Q vezes Q sobre C sobre 2. Então, Q ao quadrado sobre 2C. E aí vem aquela pergunta, né? Krause, quando é que eu uso cada uma dessas formas, né? O problema vai ter que te informar. Então, por exemplo, se ele te informa a carga e o potencial, você calcula a energia dessa maneira. Ou calcula pela área da figura, dependendo da figura que ele fornece para você. Provavelmente vai fornecer um triângulo, né? Outra maneira que você tem, então, se ele der, por exemplo, a capacitância e o potencial, CV2 sobre 2. Se ele te der a carga e a capacitância, Q2 sobre 2C. Então, ou seja, você só usa no problema aquilo que ele está te fornecendo. Então, preste bem atenção, lembre-se das formas, é um problema, é um exercício, né, que você precisa fazer, está sempre lembrando das formas. Física exige muito, né, o conhecimento de forma. O Enem tem feito isso ultimamente, algumas questões do Enem estão exigindo dos nossos alunos um conhecimento mais detalhado de formas, né? Não é nada tão complexo, mas são formas que você trabalha no dia a dia, principalmente aí nessa área, né, de eletricidade. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu! Olá, tudo bem? Quando a gente pensa em tecnologia, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é a questão da inteligência artificial, ou seja, softwares, máquinas, mecanismos artificiais que se desenvolvem ao ponto de ficarem independentes, ou seja, não precisarem mais de um comando remoto, ou seja, o comando do ser humano para ter um certo tipo de intuição e saber qual próximo passo dar. A inteligência artificial é a base da automação, ou seja, para as máquinas se tornarem cada vez mais realmente independentes e exercerem o trabalho de várias pessoas. Porém, na atualidade, a gente vive a questão da tecnologia da comunicação. Como a tecnologia trazida pela internet, que foi inventada na Segunda Guerra Mundial, como a tecnologia trazida pelos aparelhos que apoiam a internet, que giram em torno dela, mudaram a nossa forma de relacionamento, a nossa forma de comunicação com as pessoas e até a nossa rotina, o nosso dia a dia. Se você comparar o que era o mundo, o que era o business antes da mensagem de texto, do celular, do WhatsApp, das redes sociais e o que é hoje, você consegue entender até a forma de se fazer negócio mudou a partir da tecnologia da informação. E aí, nessa briga da tecnologia da informação, nós temos as gigantes americanas, por exemplo, a Apple, temos as marcas chinesas, tem aí o Vale do Silício, que é o grande centro tecnológico dos Estados Unidos, concorrendo com os grandes centros tecnológicos da China, que desenvolve muita coisa, mas ainda não ultrapassou os Estados Unidos no mercado aqui na América Latina, nem na Europa, e por isso a gente não consegue, às vezes, ter a dimensão de como estão os chineses. E a tecnologia hoje é a grande corrida, a gente pode dizer que é a guerra moderna que a gente tem. Quem possui tecnologia possui poder. Isso vale para armamentos, isso vale para comunicação, isso vale para algo que está em voga agora, saúde. Quem tem a tecnologia de desenvolver uma vacina de forma mais rápida, consegue enfrentar melhor o coronavírus. Quem tem a tecnologia de desenvolver respiradores, a China, que é o maior produtor, quem tem tecnologia de desenvolver mais máscaras, produzir mais rapidamente, consegue aí lidar melhor com o combate ao coronavírus. No caso, por enquanto, ainda é a China. Inclusive, países despreparados para esse tipo de tecnologia têm sofrido bastante. Os Estados Unidos, inclusive, aí interrompeu o processo de compra não só do Brasil, como de alguns países europeus e deteve esse material que vinha da China para cá para o Brasil, para outros países, para eles, porque eles estavam precisando e não tem a tecnologia de desenvolver, de fabricar respiradores, máscaras em um ritmo tão rápido quanto a pandemia pede. Então fica aí a dica, quando a gente for falar no Enem desse ano de tecnologia, a gente foca em comunicação, que é o que pode aí se expandir ainda mais
A gente fala também em inteligência artificial, mas a gente presta atenção na questão da tecnologia da saúde, desenvolvimento de remédios, longevidade e vacinação. Até mais! Olá, tudo bem? Como vão vocês? Saudações a todos! Nessa nossa caminhada de estudar história contemporânea, mundo atual, geopolítica, eu adoro. Espero que vocês gostem também. Então a gente já vem caminhando já há algum tempo, falando sobre o mundo do pós-guerra, a bipolarização, a ordem mundial do pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e a gente falou muito dos Estados Unidos, né? Tivemos vários encontros falando sobre os Estados Unidos, a Europa Ocidental. Agora é a hora da gente dar uma migrada e olhar o outro lado, por trás da cortina de ferro, como é que estava a Rússia, a União Soviética, como é que estava a China e etc., né? Todo mundo do chamado mundo comunista, da parte oriental do planeta durante a bipolarização. Então vamos começar falando um pouco da Rússia. Eu queria mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. Foi um discurso curto, cerca de 12 minutos, em que o estadista mais importante da segunda metade desse século não deixou transparecer amargura, mas disse que ainda não concordava com a maneira que a decisão de criar a comunidade foi tomada. Disse que o povo deveria ter sido consultado. Gorbachev disse que ainda hoje não se arrepende de ter começado o processo de reformas democráticas que agora culminam com a morte do comunismo, com o fim da União Soviética e com o seu próprio afastamento do poder. Aqui nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida com frieza, mesmo porque Gorbachev é até hoje um herói para o mundo todo por ter interrompido a Guerra Fria, ter afastado a hipótese de uma guerra nuclear, mas para os russos ele há muito tempo passou a vilão, tinha níveis de popularidade baixíssimos. Meia hora depois do discurso de renúncia de Gorbachev, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada dos mastros do Kremlin pela última vez. Na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, sem homenagens, partiu para sempre um símbolo que já foi temido, já foi amado, já foi odiado e que hoje vai ter lugar em museus. A bandeira branca, azul e vermelha da Rússia agora está no Kremlin e simboliza o poder nacional nas mãos de Boris Yeltsin. É um dia de Natal histórico para os russos, histórico para todo mundo. Pedro Bial, ao vivo, de Moscou. Voltamos com novas informações a qualquer momento e no Jornal Nacional. Rapaz, forte isso, viu? Eu me lembro. Eu lembro que para uma boa parte de nós, aquilo ali representava o fim de uma era. E representou o fim de uma era. O fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria. E na nossa cabeça, era a vitória dos Estados Unidos. Ou seja, a bipolarização gerou a vitória, né, dos Estados Unidos e o mundo ia viver um mundo unipolar. A gente estava enganado, né? A gente sabe que o mundo que se abriu pós-Guerra Fria foi um mundo multipolar. Para a gente entender o que aconteceu lá nesse Natal de 1991, tão inesquecível, eu queria com vocês fazer um resgate histórico e entender um pouco como é que a Rússia virou socialista, como é que a Rússia socialista virou União Soviética, quer dizer, foi incorporada à União Soviética,
para até a gente chegar nos tempos atuais e entender o que foi que aconteceu naquele Natal de 1991. Queria lembrar vocês que a Rússia era um país recém-saído de uma estrutura agrária, recém-saído do sistema feudal. A questão agrária era bem complicada, você tinha em torno de 95% da população era de camponeses e ainda submetidos aos grandes latifundiários, esmagados por um processo, né, muito forte de levada do capitalismo para o campo, que oprimiu muito esses camponeses recém-saídos do feudalismo. Se a situação no campo era ruim, lembrar também que a situação nas cidades era muito ruim. Nós tínhamos operários que estavam nascendo ainda na experiência da Revolução Industrial Russa, chamada Revolução Tardia, ou seja, não havia dado tempo dos operários russos conquistarem aquilo que os operários, por exemplo, da Inglaterra, da França, da Alemanha já tinham conquistado. 100 anos de Revolução Industrial. No caso da Rússia, a Revolução estava começando. Consequentemente, as condições de vida eram péssimas. Miséria do proletariado, exploração, ausência de sindicatos organizados. E, para completar, nós tínhamos uma situação política também muito grave. A Rússia vivia ainda uma estrutura absolutista que nós chamamos aí de czarismo, que vem de czar, César. Imagine vocês, um modelo absolutista, autocrático, violento, opressor, e ainda por cima o czar, o Nicolau II da dinastia dos Romanov, ainda tinha consigo a polícia política, a Okhrana, uma espécie de órgão repressor. Junte tudo isso, você vai entender porque que a Rússia ela era um laboratório da revolução, guardava as condições para que lá explodisse um processo revolucionário. Até os partidos políticos refletiam isso. Nós tínhamos o Partido Anarquista, chamados nihilistas, que defendiam uma sociedade acéfala, sem comando, e eram bem assim duros, né? Vou chamar a palavra radical não, porque ela tem um significado ideológico, né? Mas eles eram extremamente convictos dos seus princípios e usavam, inclusive, da violência, de atos de sabotagem, terrorismo para levar adiante seu projeto. O Partido Cadete, bem nos moldes dos partidos liberais, representativos daquele período do final do século XIX, como a gente tinha o PLR no Brasil, né, por exemplo. Então nós tínhamos o Partido Cadete, que era um partido burguês, que defendia um modelo constitucional liberal parlamentarista. E o partido que mais interessa a gente, que era o Partido Social Democrata, Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido que era baseado no marxismo, no socialismo científico marxista, e eles defendiam o estabelecimento de uma sociedade planificada e eram divididos em bolcheviques e mencheviques, palavra que está voltando aí à tona, né, nessas discussões políticas no mundo, no Brasil. Vamos lembrar qual é a diferença? De um lado, nós tínhamos o grupo dos bolcheviques ou bolchevistas. Esses bolcheviques ou bolchevistas eram liderados por Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, e eles eram revolucionários. Ou seja, eles defendiam a transição deste modelo czarista imediatamente para uma sociedade planificada, a ausência de classes sociais, né, propriedade coletiva dos meios de produção, e defendiam uma aliança entre camponeses e operários para que se pudesse alcançar essa sociedade planificada. Esses eram os bolcheviques, liderados aí por essa figura conhecidíssima, né, lendária na história do socialismo do século XX, que é o Lenin. E do outro lado estavam os mencheviques ou menchevistas. Esses mencheviques ou menchevistas, eles eram evolucionários. Liderados por um homem chamado Martov, eles defendiam uma aliança temporária com a burguesia, camponeses e operários aliados com a burguesia, para que se garantir a vitória contra as forças conservadoras e depois se implantaria o socialismo. Então, bolcheviques, que em russo quer dizer minoria, e bolcheviques, que em russo quer dizer maioria, lutavam dentro de interpretações diferentes sobre como se estabelecer o regime socialista. Essa era a grande diferença entre esses dois grupos. Mas vamos dar uma pausa aqui nessa visão da Rússia pré-revolucionária para contar uma coisa para vocês. Embora a Rússia fosse um país atrasado, começando sua revolução industrial, semicamponês, recém-saído dos laços de servidão feudal, eles tinham um sonho. O sonho de se transformar em uma potência. E para ser uma potência, naquele momento, revolução industrial, áreas de influência, era preciso dominar territórios. Esses interesses expansionistas da Rússia se bateram de frente com o Japão, pelo domínio da região rica
né, rica em termos de recursos naturais, né, de carvão mineral, da região da Manchúria. Isso acabou colocando russos e japoneses em guerra, uma guerra conhecida como Guerra Russo-Nipônica ou Russo-Japonesa. Essa guerra colocou os dois países em contradição. Entre 1904 e 1905, esse conflito imperialista entre Rússia e Japão criou as condições para uma nova visão histórica dentro do território russo. Isso acabou levando a uma revolta grande da população, o morticínio de russos, os japoneses altamente sofisticados, com armas de repetição, veículos blindados, e os russos ainda usando sistemas de cavalaria típicos das guerras lá contra Napoleão, cara. Então isso acabou levando a um morticínio muito grande. Há historiadores que dizem de que para cada japonês que morria, morriam 10 russos. E isso acabou levando à revolta da população. E essa revolta levou ao que a gente chama de Domingo Sangrento. Olha que interessante, né? Um grupo, vocês estão lendo aqui, tá? Eu tô lendo aqui, mas eu faço de conta que eu tô pra cá, vai ficar massa, charmoso. Um massacre aconteceu em janeiro de 1905, em São Petersburgo. Manifestantes pacíficos, tá vendo? Marcharam até o Palácio de Inverno para apresentar uma petição pacífica ao Nicolau II, acabar com a guerra, readmitir trabalhadores que foram demitidos. Acabaram baleados pelos cossacos, pelos soldados da guarda imperial do czar, e isso desencadeou o início de um grande conflito. A chamada Revolução de 1905. Não é a Revolução Russa ainda, tá? É uma Revolução de 1905. Essa Revolução de 1905, ó, vai ser o primeiro ensaio para a Revolução de 1917. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra depois, continuando, hein? Entendendo a Rússia do século XX para entender a Rússia do século XXI. Valeu, um abraço. Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Reis, professor de português, amante das letras, amante da música e amante de uma boa conversa. Ei, palmas, Miguel, o contador de histórias chegou. Cheguei aqui na TV Enem, essa TV fantástica, esse programa de estudos fantásticos criados por essa galera linda, altruísta, que está dedicando boa parte do seu tempo para deixar você conectado com as rotinas de estudos e com o conteúdo da prova do Enem. Nós estamos aqui para dar essa força a você, tá? TV Enem, aula todo dia, de segunda a sexta, aula, TV Enem, tá? Segue a gente e vamos lá. E como eu gosto de conversar, eu vim bater um papo com vocês sobre mais um tópico do conteúdo da prova de linguagens, tá? Vim falar mais um tópico do conteúdo da prova de linguagens. E a gente vai falar sobre complementos verbais. Antes de falarmos sobre complementos verbais, a gente precisa fazer uma revisão mental sobre predicação verbal. Olha, a condição do verbo dentro da sua composição, dentro do elemento textual, é de suma importância. E quem estuda isso é a predicação verbal. Quer uma dica? Um macetezinho e tal? Estuda a predicação verbal que você vai melhorar o seu desempenho em sintaxe do período simples e em sintaxe do período composto. Tá? Estudo de sujeito, de predicado, estudo de complementos verbais, depois o estudo das composições oracionais, né, de períodos simples e períodos compostos. A predicação verbal é chave. Quanto à predicação, o verbo pode ser de-ligação, aqueles verbos que estabelecem uma relação entre o sujeito e uma informação que é prestada para ele quanto ao estado ou quanto à característica. A gente tem 6 verbos específicos: ser, estar, continuar, ficar, permanecer. Ok? Se eu não falei todos, me desculpem, tá bom? Verbos intransitivos, aqueles que têm a sua ação completada, tá? Em si mesmo. Olha que coisa soturna. Vou até usar um exemplo taciturno. O assunto morreu. Ou seja, o assunto não precisa mais ser discutido. O verbo morrer é um verbo intransitivo. Nós temos os verbos transitivos.
E quanto à transitividade, ele pode ser direto ou indireto, ou ao mesmo tempo direto e indireto. Ou, não ficou legal, né? Então vamos lá, vamos reconstruir isso aqui, ó. O verbo transitivo pode ser transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. O professor sempre coloca lá VTDI, assim, já viu, né? Já viu? Ou outros vêm em outras gramáticas, bitransitivo, duas transitividades, beleza? Revisto o conteúdo, revisto o olhar sobre predicação, a gente começa a falar sobre complementos verbais. Os complementos verbais são palavras que completarão o sentido dos verbos transitivos. Os verbos intransitivos não precisam de complemento. Quem precisa é o verbo transitivo. Então, o verbo transitivo direto se une ao seu complemento sem a necessidade de uma preposição. Então, eu tenho lá, ó, ele comprou o chocolate. Lembraram do exemplo da aula anterior? Miguel comprou um chocolate. Aqui, ó, de novo, ó. Ele comprou um chocolate. Quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Então o verbo comprar é transitivo direto, porque não tem entre o verbo e o algo, alguma coisa, não tem necessidade de preposição. Então quem comprou, comprou algo. Um chocolate é objeto direto. Um chocolate é objeto direto, porque não tem preposição. Já os verbos transitivos indiretos exigem uma preposição, tá? Eles exigem uma preposição para se unir ao seu complemento verbal. Então a gente tem: eu preciso de você. Eu preciso de você. De você completa o sentido do verbo precisar. Verbo precisar, eu preciso. Você precisa de quê? Você pergunta. A pessoa chega assim e fala: olha, eu estou precisando, viu? Aí você olha para ela: precisando de quê? Precisando de quê? Ó, de quê? Baiano, né? Baiano é massa. Precisando de quê? Ó, sempre vai haver uma preposição. Então, essa preposição indica a presença de um objeto indireto. O objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo indireto. Ok? Beleza. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ó, o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Beleza? O verbo tem dupla transitividade. Ele, ao mesmo tempo, é direto e indireto. Também chamado de verbo bitransitivo. Miguel, para de enrolar e vai logo pro exemplo, que eu já estou agoniado aqui. Ah, você é desses, né? Você é dessas, né? Tá legal, deixa eu fazer com você aqui, ó. Presta atenção. Encaminhei ao diretor da TV Enem, o meu pedido de permanência nessa equipe. Ponto. Olha lá, ó. Encaminhou, quem encaminha algo a alguém. Encaminhei algo a alguém. Olha a preposição. Encaminhei ao diretor da TV Enem. Ó, vocês sabem quem é, né? Tá lá no final, nos créditos, aparece lá o nome dele. Vocês dá essa força, né? Encaminhei ao diretor da TV Enem o meu pedido de permanência na equipe. Olha que legal. Ao diretor é complemento verbal do verbo encaminhar e por causa da preposição ele é indireto, objeto indireto. O meu pedido é objeto direto, não tem preposição. Encaminhar, verbo transitivo, direto e indireto. Ao diretor, complemento verbal, objeto indireto. E o verbo, ou melhor, o meu pedido, complemento verbal ligado de maneira direta, objeto direto.
Confuso? De jeito nenhum. Simples, é muito fácil. Gramática não é tão difícil. Linguagens é a prova que você vai arrebentar. É a sua língua, é a prova que você vai atingir os maiores níveis lá. E aí você vai ter que ficar ligado nas aulas de matemática, de física, de biologia, para também chegar junto. É isso aí. Muito bacana. É a sua língua, hein? Tem que aprender a falar. Ó, eu quero. Quem quer? Quer algo, quer alguma coisa. Eu quero o seu sucesso. Eu posso. Quem pode, pode algo. Alguém vai dizer, quem pode, pode. Não, quem pode, pode algo. Eu posso te ajudar. Ó, que bacana. Eu consigo. Aí, verbo intransitivo. Eu consigo. Quem consegue, consegue. Eu consigo fazer, eu consigo pular, eu consigo... Beleza? Então aqui, ó, eu consigo te deixar atento. Olha que coisa linda, seria maravilhoso se fosse verdade. Mas é verdade, é verdade. Um beijo a todos, até o nosso próximo encontro, ó. E manda carta para o diretor, tá? Manda carta, manda uma mensagenzinha para ele garantir a permanência. Beijo! Olá, minhas queridas e meus queridos. Como vimos na última aula, nós estávamos na década de 50, falando sobre o concretismo, e hoje nós vamos para a década de 60. Estamos aí na Tropicália, no tropicalismo, um dos movimentos mais revolucionários da história da arte brasileira, né? Aí nós temos aí os nossos queridos... aí ao centro, o trio aí do centro, Caetano, Gilberto Gil e a nossa querida Rita Lee. A Tropicália, ela durou basicamente um ano, entre 67 e 68, né, formada em sua maioria por artistas baianos, né? Nós vamos ter os principais nomes, mas nós vamos focar aqui no Caetano e no Gil, eles que encabeçam aí esse movimento. Só que tem um porém. Ali, né, por volta ali do início ali do século XX, vamos colocar assim, na primeira metade do século XX, nós vamos ter o surgimento da Bossa Nova, né, com o Jobim, com Vinícius de Moraes, João Gilberto, né? Mas era aquela coisa, né? Do ponto de vista instrumental, era lindo, né? A complexidade, do ponto de vista poético também, só que ficava naquela temática lá, né? Colorida, florida, aí Copacabana, né? E aí surge a pós-bossa nova, né? Aí, né? Entre a década de 50 e 60, nós vamos ter o surgimento da bossa nova, principalmente a partir do início, aí, né, da primeira metade da década de 60, nós vamos ter ninguém mais, ninguém menos que o Chico Buarque, liderando a pós-bossa nova, os pós-bossa novistas, que vão dizer, olha, ok, vamos manter o refinamento estético, musical e poético, mas nós vamos tratar de questões importantes, de questões sociais, políticas, filosóficas, metafísicas, existencialistas e, principalmente, trazendo essa ideia de um nacionalismo crítico e à esquerda, né? Eles tinham esse fundamento de, olha, a música popular brasileira é violão, é cavaquinho, certo? Nós vamos manter um tradicionalismo em relação à estética da música popular brasileira. Só que surge esse pessoal aí, cosmopolita, universalista, que acreditava no quê? Que acreditava que a arte só tem a ganhar quando eu combino diversos aspectos artísticos das mais variadas partes do mundo, das mais variadas formas, né? Então a Tropicália vai querer fazer um diálogo enorme
entre todas as artes, né? Entre a literatura, a música, o cinema, a pintura, a escultura, né? E tudo vai ter um início nesse grande festival, aí, chamado Festival de Música Popular da TV Record, que tem edições clássicas, né? E que trouxe para o Brasil uma grande gama do que nós chamamos dos grandes, né? De alguns dos grandes construtores da música popular brasileira, né? E foi aí que tudo surgiu, né? Inclusive até o Chico Buarque, que era da pós-bossa nova, ele também participou desse festival de música popular, né? Além da maior parte aí das grandes mentes que idealizaram o tropicalismo, tá? E aqui uma cena, né, desse festival, o Caetano cantando Alegria, Alegria, que é um grande hino da Tropicália, né? Inclusive, quando ele cantou, ele ganhou sonoras vaias, porque, querendo ou não, gente, quando você rompe com o tradicionalismo, como vocês vão ver daqui a pouco, o tradicionalismo que era pregado pelos pós-bossanovistas, sempre vai ter uma resistência quando você traz o novo, né? E lá, do outro lado, nós temos o nosso querido Gilberto Gil, né? E aqui, né, algumas letras, aí, alguns trechos, né, vamos dizer que, de canções que foram hinos da Tropicália, a geleia geral aí do Gilberto Gil. Olha a questão poética, né, a forma, o refinamento estético dessa estrofe. Um poeta desfolha a bandeira e a manhã tropical se inicia, resplendente, cadente, fagueira, no calor girassol com alegria, a geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia, né? Então, eles querem trazer um refinamento poético dentro da música popular brasileira. Aqui a Alegria, Alegria do Caetano, trazendo elementos da cultura pop, né, como a Brigitte Bardot, que era considerada aí a sexy symbol, uma das sexy symbols aí da década de 60. Aqui, trazendo aqui né, a grande miscelânea estética, grande miscigenação estética que era a Tropicália. Aqui o Andy Warhol,